mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. A nossa convidada hoje é a Fátima Sampaio, gerente assistencial do multidisciplinar do Hospital Santa Joana, que vai falar conosco sobre a revista Viver com Saúde e a certificação do JCI, que o Santa Joana ganhou agora há pouco tempo. Falar do Santa Joana, para mim, é uma coisa muito importante, que é a minha casa, foi onde praticamente eu nasci como profissional. E ter alguém aqui do Santa Joana é um prazer enorme para mim. Então, Fátima, qual é o principal motivo para o Santa Joana criar a revista Viver com Saúde? Então, a revista Viver com Saúde é um novo formato que o hospital encontrou de trazer a população numa linguagem leve sobre temas relevantes da instituição, mostrando nessa primeira edição uma revista comemorativa, como trazendo os 34 anos que o Hospital Santa Joana está fazendo com todo esse sucesso, com toda essa grande equipe, inclusive com a sua presença sempre assídua na nossa instituição, bem como também para falar um pouco da certificação internacional pela Joint Commission International. E, aproveitando o momento, eu trouxe para você o exemplar da revista. Obrigado. Em Que primeira você mão. possa ler em primeira mão. Teve uma... Ô, Fátima, voltando aqui à nossa entrevista, o que é acreditação e por que escolher a JCI? A acreditação é um modelo que faz com que as empresas voluntariamente busquem uma forma de melhorar a qualificação dos seus processos. E o foco principal dessa acreditação é a qualidade e segurança do paciente. Por que a escolha da JCI? Porque é uma das mais renomadas instituições certificadoras e da qual conseguir esse processo é uma grande proeza. Poucos hospitais conseguem de primeiro momento. No Brasil, existem quantos hospitais com o título de acreditação internacional pela JCI? 22 hospitais. Existem algumas outras firmas, as outras companhias que acreditam também, fora a JCI? Existem outras empresas acreditadoras, como a Canadense, a ONA, entre outras. Porém, a Joint Commission International é a mais relevante dentro do segmento hospitalar. E aqui dentro de Pernambuco, qual é o outro hospital que é acreditado? No Nordeste, Norte e Nordeste, o Grupo Fernandes Vieira é pioneiro nesse processo de acreditação internacional. E o Santa Joana e o Memorial São José são os únicos hospitais acreditados. Outros, nesse momento, estão participando desse processo de acreditação pela Joint Commission, mas até o momento ainda não foram certificados, porque o processo não é uma coisa tão rápida. Passa por um período um pouco mais longo para que haja todo um preparo da instituição. Esse processo, vamos dizer assim, de vigilância da Comissão Internacional é feita num momento só ou é feito em vários momentos? Vamos dizer, acreditou hoje, mais para o ano ou daqui a 6 meses, vem uma outra pessoa, uma comissão para verificar se realmente aquelas metas estão sendo cumpridas? Claro, sim. A certificação existe logo depois de um longo tempo de trabalho. No primeiro ano, após a certificação, a instituição acreditada recebe uma visita da equipe certificadora
para ver se os padrões eles estão consistentes e se existe alguma melhoria, porque o processo ele exige melhoria contínua do processo de qualidade e segurança ofertados ao paciente. E após 3 anos, a instituição é reacreditada, o que se torna mais difícil do que o primeiro momento, porque além dos padrões que a gente conseguiu, a gente tem que atingir outros padrões com outras metas que são sempre no sentido crescente de melhoria. O que é necessário, o que foi necessário para atingir esse resultado de acreditação? O hospital teve que fazer grandes investimentos. Nós passamos um período de trabalho, né, inclusive com a ajuda de consultorias, e houve um investimento cerca de 12 milhões de reais, onde esse investimento foi em cima de infraestrutura e também com um acréscimo do número de profissionais. Mais ou menos 200 profissionais foram contratados para que a gente pudesse atingir todas as metas e todos os padrões que a acreditação internacional exige. Esses profissionais, eles são exigidos pela comissão em que nível? No nível de enfermagem, no nível de recursos humanos, qual é o nível Na disso? realidade, em todos os níveis houve um acréscimo, desde a área médica até a área de enfermagem. Então, crescimento de gestores, crescimento de serviços, acréscimo na nutrição, na farmácia, na enfermagem, no RH, no próprio RH, isso soma em cerca de 200 profissionais em todas as áreas. Você também, Fátima, que é, vamos dizer assim, uma sobrevivente das antigas, né? Isso. Do hospital ainda hoje, depois desse processo de acreditação. O que é que você achou que mudou? Quais são as principais mudanças que o hospital teve após a acreditação? O Hospital Santa Joana sempre prezou muito a qualidade e segurança nos seus processos. Porém, o processo de acreditação ele veio reafirmar esse compromisso com os resultados. E uma das principais mudanças que a gente sentiu foi a integração entre as equipes. Houve uma interdisciplinaridade mais coesa. Então, as áreas elas se falam melhor, conseguimos atingir melhores resultados conjuntos. E dentro da cultura que já existia, isso se tornou mais consistente, trazendo resultados mais palpáveis, inclusive com números, com indicadores. Hoje, cada área ela é gerida por processos onde a gente sabe exatamente medir o que foi feito. Então, dentro dessas mudanças, a gente pode classificar uma que está imbuída na cultura hoje de uma forma muito comum, que são as 6 metas internacionais de segurança, onde essas metas elas são base para que o processo de acreditação ocorra e que essas mudanças do processo, eles venham sempre com um segmento cada vez melhor. Mais crescente. E dentro, assim, para o nosso público telespectador, quais são essas 6 metas? A identificação do paciente. Então, para cada procedimento, o paciente recebe uma pulseira de identificação, onde para o paciente correto e o procedimento correto é sempre feita uma verificação dessa identificação do paciente. A meta 2 é uma comunicação efetiva, onde os profissionais se comunicam efetivamente, sempre deixando claro aquilo que o médico quer que seja feito para o seu paciente. Na meta 3, que é uma meta bastante relevante que a gente vê aí em várias instituições, casos ocorrerem, que são as medicações de alta vigilância acondicionados de uma forma segura. Então, nenhum medicamento que possa trazer dano para esse paciente, ele pode estar em uma mesma gaveta de um medicamento como a água destilada, que vai ser um diluidor para um antibiótico. Eles estão segregados de uma maneira diferenciada, em gavetas que elas são em uma cor diferente, eles são dispensados diferente, dando cada vez mais segurança ao processo de administração de medicamentos aos pacientes. A meta 4, que ela vem, inclusive hoje está dentro do Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, que é a cirurgia segura, onde durante o procedimento cirúrgico, o médico executa o time-out,
que é a verificação de todas as etapas antes da cirurgia acontecer. O paciente correto, se é uma cirurgia de lateralidade, exemplo, você vai fazer uma cirurgia de retirada de um... do pé esquerdo e do pé direito. E aí tem que ser marcada essa lateralidade antes do cirurgião executar o procedimento. A meta 5 é a exigência da lavagem das mãos para evitar as infecções associadas à assistência à saúde. E a meta 6, que é algo que muita gente não acredita, mas a gente tem que fazer prevenção de queda, principalmente porque a nossa população ela cada vez vai ficando mais idosa. E os riscos de queda tanto ocorrem em casa, como ocorre também nas instituições hospitalares. E para isso a gente faz todo um protocolo, uma sinalização que todas as equipes, por onde o paciente passar, se ele tiver identificado como uma pulseira laranja, então todo mundo vai ter um olhar diferente para aquele paciente. Poxa, esse paciente tem um risco de queda. Então, no ambiente que ele está, a gente tem que deixar mais livre, o paciente tem que estar sempre com grades elevadas, tem que ter sempre um membro da equipe de enfermagem levando esse paciente para ele executar algum procedimento, que ele vá ao toalete, que ele vá sair da cama para ir para a cadeira. Então, essas 6 metas são uma base fundamental para a grande gama de processos e de complexidade que a gente desenvolveu. São mais de 368 padrões, onde esses padrões eles fazem níveis de exigência muito alto com relação ao cuidado seguro ao paciente. Nós do Programa Medicina Estética agradecemos a sua participação e mais uma vez parabenizamos o Santa Joana pelo pioneirismo e pela intenção de sempre dar o melhor de si para os seus pacientes, pelo cuidado que sempre tem com a cidade do Recife. E você em casa, não sai daí. Logo mais estaremos de volta com Medicina Estética para você. Que mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Fez você vir aqui? Várias coisinhas no rosto, né? Pequenos detalhes. O bigode chinês, uma flacidezinha que tem aqui, o olhinho que é pequenininho demais e quando eu sorrio fecha mais ainda, parece uma japonesa. Esse detalhe aqui da idade que vem, né? Da flacidez que vem com o tempo e dá um incômodo. Eu trabalho no palco, sou cantora, então eu vivo da minha imagem, né? Eu tenho que mostrar essa imagem para o público bonita. Certamente, de imediato, a gente poderia fazer algumas coisas que não fossem, vamos dizer, invasivas. Sim, eu também não quero. Aí, no caso, seria uma aplicação de toxina botulínica ou até um preenchimento, entendeu? Um pequeno preenchimento. Mas eu acho que só a toxina vai dar uma melhorada, porque vai liberar um pouco mais o canto da boca, suavizar a testa e levantar um pouco o canto da sobrancelha, fazendo com que o olho fique um pouco maior. Essa expressão que você tem do olho pequeno é uma coisa sua, que é difícil de mudar, da natureza, porque você, quando ri, isso aí até é importante em quem é artista, porque transmite através da face toda a mímica facial, mostrando o sentimento que você realmente está sentindo, passando naquela ocasião. Não perder a sensibilidade, né? E se a gente também faz muita toxina e você fica com a cara, vamos dizer, paralisada, você não vai transmitir emoção nenhuma a ninguém. Vai ficar aquela coisa congelada. Não quero. Então a gente vai fazer, suavizar, isso vai fazer na sua aparência
com que você remorse um pouco mais, entendeu? Vai tirar esse aspecto cansado. Vai aliviar isso aí. Quanto aqui o pescoço e a linha da mandíbula, aí é uma coisa que a gente só pode resolver isso, vamos dizer, entrando invasivamente, com cirurgia, fazer uma incisão, fazer um levantamento dessa musculatura, para melhorar realmente essa queda da mandíbula, que ela começa aqui no sulco nasogeniano e vem até aqui e se envelhece muito. A gente tem que redefinir. Isso aqui é que rejuvenesce a pessoa. Que é o que se chama de mini lift, é isso? Um lift, né? Um lift. No caso, um lift, ou dependendo do todo, se for só na parte anterior do rosto, um mini lift. Mas normalmente sempre começa mais pelo pescoço, isso, entendeu? Isso. Você até que não tem esse sulco muito pronunciado, não. Eu já acho que eu tenho demais. Aqui não, tem gente que isso é muito marcado. Muito profundo. Muito profundo. Realmente, aqui eu não acho que eu tenho muito. Eu acho que aqui assim é que me incomoda mais. Porque a sensação que dá parece que a boca da gente está rindo ao contrário, né? Tá japonesinho. E fica aquela boquinha murchinha, fica aquele negócio pra dentro. Sorriso triste. Sorriso triste, né? Pra baixo. Aí você vai tirar, eu olho as fotos, eu vejo uma foto, tô com a boquinha triste. Né? Aí eu digo, não, eu quero dar um sorriso. Hoje você tem sensibilidade a algum tipo de medicamento? Não. Não tem alergia? Nada. Então, quem vai fazer uma aplicação de toxina em você, entendeu? O efeito dessa aplicação começa a aparecer entre o segundo ou até o quinto dia e dura entre 4 e 6 meses, a depender da sensibilidade de cada pessoa. A toxina botulínica, que ela interrompe a nervação, a condução do acetilcolina pelo dedo e faz com que o estímulo que vem do cérebro para movimentar a musculatura não seja feito. E sem o músculo movimentar, não vai haver a contração da pele e, evidentemente, não vai aparecer a ruga. Entendeu? Ficam marquinhas? Fica pequenos furos que durante uns 10 ou 15 minutos desaparecem. Ah, tá. Certo? Tá. Eu tenho uma apresentação dia 19, vai ficar roxinho. Não, nadinha, não. A não ser que pegue algum vaso. Mas isso aí é uma maquiagem disfarça. É coisa muito pequena que normalmente não pega. Mas que a maquiagem disfarça, entendeu? Ângela, você sabe que a movimentação da musculatura, quando ela interrompe, certo? Ela faz a ruga. Talvez, eu fiquei sabendo que você é cantora, entendeu? Sou, eu já esqueci. Por você cantar, por você falar muito, usar a voz e usar a movimentação dos lábios e da boca para isso, essa é a sua ruga que você se queixa desse riso para baixo, ele seja mais acentuado por isso, entendeu? Você cantando, aí você usa muito a expressão. Que é o movimento que acaba fazendo e o músculo já vai... E o músculo vai arriando, ele vai, entendeu? Entendi. Ou talvez pela posição, o jeito que você cantar, alguma coisa assim, já deu uma posição viciosa nisso. Que cantou a Por sinal, eu vi umas músicas suas, excelentes músicas. Eu trouxe o CD pro senhor aqui, espero que o senhor goste. Muito obrigado. CD que foi produzido com muito carinho, recebeu crítica de grandes críticos da música brasileira. Essa música do lado de dentro eu já ouvi e achei muito, muito interessante. CD é lindo, CD é lindo. Eu espero que o senhor goste. Tem Djavan aí dentro, tem um monte de composições lindas aí. Agora vamos para o trabalho. Vamos, vai ficar mais bonita ainda.
mulher nunca pensou em fazer uma cirurgia plástica? Que tal acompanhar uma série toda semana que mostra de perto para você o passo a passo e os detalhes de uma cirurgia plástica com os melhores especialistas? No programa Medicina Estética com o Dr. Leão, você vai tirar as suas dúvidas sobre esse fantástico tema que é a medicina estética. Não perca! De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. O implante de mento, a mentoplastia, é um tema bastante abordado e que tem, assim, vamos dizer, como figura-chave dentro disso um grande compositor brasileiro chamado Noel Rosa, que ele tinha um retrognatismo, ou seja, a ausência completa do queixo, fazendo com que o perfil fique bastante deformado. Normalmente essas pessoas elas têm uma má oclusão, ou seja, a mordida é uma mordida que não é correta. Ela pode ser corrigida através do avanço ósseo, onde se faz uma osteotomia e a mandíbula ela é cerrada e o segmento inferior é deslizado para frente e fixado através de placas, fazendo com que haja uma projeção no mento. É uma cirurgia mais complicada. Quando esse retrognatismo, vamos dizer assim, ele é menos acentuado, a gente pode usar prótese de silicone onde se refaz o mento, a incisão intraoral e a fixação dessa prótese na região mentoniana. E isso é feito também pela parte externa, ou seja, às vezes pequenas incisões no mento submentoniano e coloca essa prótese. Também se pode usar, e o que é o mais comum hoje, os preenchimentos, os preenchedores à base do polimetilmetacrilato, que é uma substância que não é absorvível. A gente faz no próprio consultório correções que não sejam de grande porte e faz com que o paciente volte a ter um mento satisfatório com um novo perfil, ou seja, a gente chama perfiloplastia, seria uma medida ideal entre o perfil do nariz, a boca e o mento, para que essa projeção ela seja adequada e que tenha uma sintonia harmônica no rosto do paciente. Essa cirurgia ela é feita ambulatorialmente e às vezes eu faço até no meu consultório simulações, eu faço preenchimentos com anestésico e dá ao paciente uma ideia, vamos dizer assim, imediata de como seria o resultado com o preenchimento. Embora 2 ou 3 horas depois o organismo absorva aquilo. Mas é uma cirurgia simples, com resultado bom e um pós-operatório bastante tranquilo. Tranquilo, Pedro. Pode fazer o implante, tanto fazendo osteotomia de avanço da mandíbula, certo? Na parte mentoniana, como também pode fazer ou o preenchimento ou a colocação da prótese de silicone. Aí vai depender vamos dizer assim, do grau de hipognatismo que você tenha. Não tenha dúvida, não. Você vai ficar bastante satisfeita com o implante do silicone ou o preenchimento, ou até mesmo, vamos dizer assim, o avanço com a osteotomia. Qualquer solução dessa vai lhe dar o perfil que você deseja. É uma cirurgia simples, que pode ser realizada com anestesia local e o paciente sair do hospital no mesmo dia. Não tem nenhuma maior complicação. É importante que antes da cirurgia sempre se verifique se a arcada tem uma mordida perfeita, porque às vezes a correção ela não é feita só na parte, vamos dizer assim, externa. Na parte da mordida, essa coaptação é muito importante.
João Gomes, a recuperação da aumentoplastia não tem dor nenhuma. É uma cirurgia de recuperação simples e pode voltar praticamente 2 ou 3 dias ao trabalho normal, tanto com preenchimento como com a colocação do silicone. Não tem nenhuma preocupação maior. Tânia, a colocação da prótese do silicone na região mentoniana, ela fica bastante próxima à boca. Então, quando se faz a colocação do silicone por via intraoral, onde a gente aborda essa área fazendo uma incisão dentro da boca, há a possibilidade da saliva e a pitialina, que é bastante rica em bactérias, haja, vamos dizer, uma penetração dentro da loja desse silicone. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado. Mas quando acontece isso, se houver uma infecção, tem que haver a retirada imediata do silicone, porque o processo infeccioso determina que se tire. Mas não é que o silicone rejeite, é o processo infeccioso que determina a retirada do silicone. Ou seja, não há rejeição de maneira alguma.